Apocalipse, capítulo de número 6, de 9 a 17. E aí estão o quinto e o sexto selo que o Cordeiro abrirá. Veja aí, então, eu farei a leitura, os irmãos acompanhem, por favor. O versículo 9 diz assim, então, na visão que João tem, ainda no céu, Jesus Cristo mostrando a ele as coisas que haviam de acontecer, e João diz assim, segunda visão: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Nós já oramos, meus irmãos, e nós vamos então começar aqui nosso estudo com a nossa introdução. Nós hoje então veremos que o Cordeiro, nessa visão, que continua a visão de João, a qual Jesus Cristo dá a ele, a qual Jesus revela, João verá o Cordeiro agora, Jesus Cristo, abrindo, aquele que tem autoridade, abrirá o quinto e o sexto selos. Então vamos aí uma introdução rápida. Nós vimos na quinta-feira passada que os selos que foram abertos desencadeiam morte, e muitos crentes são martirizados por seu testemunho. Vocês se lembram que o segundo, o terceiro e o quarto selos liberam cavaleiros que representam instrumentos pelos quais haverá morte na terra, não geral, mas parcial. Primeiro, o cavaleiro é o cavaleiro que traz a espada, o cavaleiro que representa a guerra, pela qual os homens são mortos. Depois, o cavaleiro do terceiro selo representa a escassez através de uma crise econômica. Lembra lá das medidas, né? Pouca coisa vale muito, por pouco alimento cobra-se muito, então escassez. E por fim, o último cavaleiro que representa a peste, e peste, as bestas feras, até a espada também, a violência. Então você vê morte, quer por guerra, quer por escassez, quer por pestes e violência, você está vendo morte. E nós vimos que esses cavaleiros, com seus cavalos, eles ferem também os crentes. Os crentes não estão isentos de guerra, de escassez, de violência, não é verdade? Nós estamos nesse mundo, nós não estamos isentos dessas coisas, mas obviamente aquilo que é enviado, esses cavaleiros que são enviados como parte do juízo, não total, mas parcial ainda, né? Prefigurando aquele juízo do último dia. Mas esses cavaleiros, eles servem como o juízo de Deus parcial nos ímpios e como o meio de se provar os crentes. Então, esses acontecimentos em que a morte nos cerca, onde a ameaça nos cerca, aos crentes servem de provação, para que os crentes mostrem a sua fé
dada por Deus a eles, que eles fiquem mais robustos, mais fiéis diante de ameaças de morte. E para os ímpios serve de juízo. Então os cavaleiros cobrem essas duas funções, digamos assim. Por isso que está aqui, os selos abertos desencadeiam morte. Mas muitos crentes são martirizados por seu testemunho. Desde a vinda primeira de Cristo até a segunda vinda, a qual nós aguardamos, os crentes são alvos também daquilo que esses cavaleiros têm feito. Mas eles morrem e são testemunhas. Eles morrem fortalecidos pela fé. Muitos crentes se entregam por amor a Cristo. Então, aquilo que serve de juízo para os ímpios, serve de fortalecimento e confirmação da fé para os crentes. Mas veja só então agora, o quinto selo, que é aberto aqui, no texto que nós lemos, revela o estado dos mortos em Cristo. Veja que tem a ver, não é? Como a gente falou que o cavaleiro do segundo, o cavalo e o cavaleiro do segundo selo, do terceiro selo e do quarto selo, são os instrumentos de morte, pelos quais os ímpios parcialmente são julgados e também os crentes são provados. Então é até natural que agora nós vejamos aquilo que acontece com os crentes que morrem por causa do testemunho. E é essa visão que Cristo revela a João no quinto selo. A ideia é a seguinte, que os crentes que estão morrendo à espada, os crentes que estão morrendo pela fome, porque vocês se lembram das cartas que Cristo envia às 7 igrejas. Muitos crentes deixavam de ganhar dinheiro por fidelidade a Deus. Se eles deixavam de ganhar dinheiro, eles deixavam de comer. Se deixavam de comer, morria. Havia escassez, eles morriam. Mas tudo isso por serem fiéis a Cristo. Certo? Então a ideia, será que Deus não cuida deles? Deu para entender? Os cavaleiros são liberados quando o cordeiro abre o selo e virá morte sobre a terra. E Deus não cuida do seu povo? Tem crente morrendo nisso aí. E a visão do quinto selo é mostrar que Deus cuida. Porque as almas das testemunhas fiéis estão debaixo do altar do Senhor. Estão reunidos com o Senhor. Então Deus cuida do seu povo. Deus não abandona o seu povo fiel, os seus mártires. E essa é a ideia aí do quinto selo. É mostrar que a situação das almas dos crentes que haviam sido mortos na terra, por causa do seu testemunho fiel, é gloriosa. Por quê? Porque Deus não esquece daqueles que deram a vida por ele. Por isso que você vai vê-los no altar de Deus, diante do próprio Deus, clamando por justiça, e Deus prometendo fazer. E aí o sexto selo revela essa justiça, que as almas dos mártires clamam por ela agora mesmo. É agora que está acontecendo, é agora mesmo, enquanto nós estamos aqui. As almas dos mártires estão diante de Deus, estão clamando a Deus por justiça. E Jesus diz, um pouco mais, só um pouco mais de tempo, e será feita justiça. E aí, quando o sexto selo é aberto, então mostra a justiça de Deus vindo sobre o mundo, a justiça de Deus sendo cumprida pela morte dos seus santos. Então é isso que está acontecendo no quinto e no sexto selo. As almas dos crentes clamam por justiça, no sexto selo a justiça é feita. Tanto que você vê lá, então ouvi um terremoto, e vê o sol perdendo o seu brilho, a lua se convertendo em sangue, e os homens clamando, quem nos livrará da ira do cordeiro? Então chegou a hora do ira. Então no quinto selo, Jesus diz, espere mais um pouco, até que o sangue dos seus irmãos também sejam derramados. E aí no sexto selo, agora chegou a hora. Agora chegou a hora do juízo. Então essa é a ideia que nós vemos aqui. Bom, a gente vai ver isso com calma aí, se Deus quiser. Vamos lá então, no início aqui, vamos para o início. Olha aí, versículo 9, aí no primeiro versículo do nosso trecho, que é o 9, diz assim, quando ele abriu, ele aqui é Cristo, lembra que Cristo é aquele que recebeu autoridade, é o cordeiro que foi morto e ressuscitou. Ele tem autoridade agora para abrir os selos, ele está abrindo os selos, e ele vai abrir o quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, olha o que João diz, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então essa ideia do martírio volta, lembra que a gente falou? Não sei se vocês estão se lembrados aí, que faz um tempo, né? Que nós falamos da importância do tema martírio no Apocalipse. A ideia da testemunha fiel, a testemunha que morre pelo testemunho de Cristo. Isso é muito importante
para Apocalipse. Porque Apocalipse é a revelação de Cristo à sua igreja, dizendo assim: vivam e morram por mim. Vivam para dar o testemunho por mim. Ainda que for necessário morrer e perder muitas coisas, vocês reinarão comigo. Esse é o tema do livro, é esse. Foi escrito para isso. Para que a igreja no mundo mal tenha coragem de enfrentar o mundo com a proclamação de Cristo, ainda que seja a igreja perseguida. E Cristo promete que ela há de reinar com ele. Então essa é a ideia. Então aqui João vê as almas dos mártires debaixo do altar, na presença de Deus. Irmãos, as almas dos que morreram pelo testemunho, porque foram fiéis, e você lembra que no primeiro século, a igreja era muito perseguida, ainda é hoje, né? Embora aqui no Brasil a gente não sinta tanto, mas em muitos lugares do mundo a igreja ainda continua sendo perseguida, irmãos têm tido sangue derramado. Então aqui você vê as almas dos mártires debaixo do altar. É importante lembrar, meus irmãos, que Isaías também, lembram-se, ele viu um altar na sua visão em Isaías 6. Ele vê um altar também, lembra lá? No ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Então um anjo veio e tirou uma brasa viva do altar. Então Isaías tem uma visão do altar. Aqui também nós vemos um altar. Portanto, esse altar significa o modo como Deus redime os homens, seu juízo sobre o pecado e a necessidade do sacrifício que foi consumado por Cristo. É interessante, as almas dos crentes martirizados estão diante de Deus, mas debaixo do altar. Por quê? Porque o homem só pode estar diante de Deus por meio do sacrifício. E do sacrifício de quem? De Cristo. É por isso que Isaías permaneceu na presença de Deus por causa do altar, da onde o anjo tirara a brasa que tocava a língua dele e purificou. Aqui também, os mártires estão diante de Deus, mas tem o que junto deles? Um altar. Por quê? Porque nós só podemos chegar a Deus por meio de Cristo. É por isso que Cristo, na sua morte, ele é o novo e vivo caminho para Deus. E é por isso que tem um altar lá. Porque nós jamais chegaríamos a Deus se não fosse por meio de Cristo. Mas ao mesmo tempo, o altar não fala só disso, do caminho para Deus por meio de Cristo. Fala também de um sacrifício. E aqui você vê os homens, aqueles homens e mulheres que morreram por amor de Cristo, imitando o próprio Jesus nesse sentido. Assim como Jesus deu testemunho fiel e pagou com a vida, assim também esses homens seguem o exemplo do Cordeiro. E eles também morrem pelo poder do Espírito Santo, pelo Cordeiro, pelo testemunho do Cordeiro. Então a ideia, meus irmãos, é ver, João, ao ver as almas aqui, João está associando a morte desses cristãos com o sacrifício de Cristo, ok? É óbvio que a morte desses cristãos não tem a eficácia do sacrifício de Cristo, né, irmãos? Claro, o sacrifício de Cristo é incomparável. O sacrifício de Cristo salva. Mas a ideia de que esses irmãos aqui, que têm a alma agora lá com Cristo, que morreram por amor do Evangelho, estão se identificando com Cristo. Eles seguem o caminho de Cristo porque estão unidos a Cristo. Então lembra do que Paulo diz: se com ele sofremos, com ele reinaremos. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. E é essa identificação que fez com que eles sofressem por Cristo e fossem sacrificados no altar de Deus. O apóstolo Paulo, ele entendia assim a sua própria morte. Quando Paulo falou da sua morte, ele falou assim: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Veja que assim como os mártires foram sacrificados no altar por amor a Cristo, Paulo também disse: eu me ofereço como libação e sacrifício, por amor de Cristo e da igreja dele. Então, veja que isso era, de fato, a experiência e o desejo dos cristãos. Veja que continua o texto descrevendo aí a cena. Olha aí, versículo de número 9. Quando ele abriu o quinto selo, viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra. Tinham sido mortos aqui, a palavra grega aqui é assassinados, é o verbo assassinar. Então é mais do que simplesmente morreram de qualquer causa, foram assassinados. Então a gente pode ler aqui:
vi também as almas daqueles que tinham sido assassinados por causa da palavra de Deus. Então eles não morreram de doença, eles não morreram de velhice, eles morreram porque foram assassinados pelo testemunho de Cristo, assim como Cristo também foi injustamente assassinado. Ele foi morto injustamente, foi cortado da existência pelos homens maus, e fez isso por amor de nós, né? Isso por amor de nós. Então a ideia é essa, meus irmãos. E aí continua. Olha agora que os mártires, as almas dos que estão mortos ali se apresentam debaixo do altar, eles clamam, eles fazem uma oração a Deus. Qual que é? Olha aí, versículo 10, alguém lê, por favor, versículo 10. Qual que é a oração deles aí? Pode ler, alguém lê? Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue, os que habitam sobre a terra? Então veja, as almas dos mártires oram a Deus dizendo: até quando, ó soberano Senhor? O até quando denota o quê? Urgência. Até quando não farás justiça, não vingarás o nosso sangue? Então denota urgência. Até quando? E a ideia aqui é que eles chamam a Deus de quê? Soberano, santo e verdadeiro. Veja, eles se valem do caráter de Deus para pedirem o que pedem. Não é por eles, não é porque eles merecem, mas porque Deus é soberano, santo e verdadeiro. Um Deus santo não pode contemplar a injustiça, ele tem que dar fim à injustiça. Um Deus verdadeiro tem que cumprir o que prometeu. Ele disse que defenderia o seu povo, que destruiria os inimigos do seu povo. Então, veja que eles apelam, as almas dos mártires, apelam as almas para o caráter de Deus, soberano Deus, ou seja, Deus que tem autoridade para fazer acontecer o juízo, porque é soberano. Santo, porque não convive com o pecado. Esses homens pecam contra o Senhor, perseguem a igreja do Senhor, nos mataram pelo testemunho do Senhor. E o Senhor prometeu vingar-se, o Senhor verdadeiro, está vendo? Perceba? Eles estão clamando a Deus pelo caráter de Deus, não porque eles merecem. Eles não falam assim: Senhor, vinga-nos, porque nós somos muito bons, nós somos muito fiéis. Embora eles tenham sido fiéis, são humildes e reconhecem que Deus faz o que faz para a glória do seu nome. Então por isso eles clamam aqui pelo caráter de Deus. Eles oram a esse Deus soberano, santo e verdadeiro. E aí veja, qual que é a resposta dada a eles? Versículo 11. A resposta é interessante, ela é composta de dois aspectos. É dado algo a eles e prometido algo também. Então olha só o primeiro aspecto. Se dá a eles algo, olha aí. Então a cada um deles, como resposta ao clamor deles, à oração, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Lembra que vestidura branca, o branco representa em Apocalipse pureza, santidade. Então eles recebem esta vestidura como um símbolo da vitória deles mediante a pureza, mediante a santificação, mediante a não se moldarem ao mundo mal. Eles permaneceram santos. Então é esse de fato o reconhecimento que Deus dá a esses mártires. Os vestidos de branco simbolizando que eles foram vitoriosos contra o mundo por causa da santidade. Eles se separaram, eles procuraram andar em piedade. Então agora eles são reconhecidos como santos. E aí é dito algo a eles, logo depois. Olha aí, eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos que iam sendo mortos, ou que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então a palavra aqui de esperança inclui um conselho de repousar por pouco tempo, ou ainda por pouco tempo. E é interessante que essa palavra, ela antecipa, lá em Apocalipse tem 7 bênçãos, né? 7 bênçãos em Apocalipse. O número 7 é muito importante em Apocalipse. 7 bênçãos. E a segunda destas bênçãos acontece no capítulo 14, que diz assim: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Interessante, né? Que veja que lá no capítulo 14 está repetindo o que acontece aqui.
porque é dado a ordem à alma dos mártires para descansarem por ainda um pouco tempo, e é dado a eles uma vestidura branca aqui, representando a pureza deles, a fidelidade em santidade. E no capítulo 14 diz lá, pois as obras deles os acompanham. Que a ideia aqui de colocar a veste reconhecendo que eles foram fiéis, as obras deles, de fidelidade, santidade. Então essas obras acompanham os mártires, eles são reconhecidos. Mas é interessante aqui que aquele que diz, aqueles que dizem aos mártires para repousar ainda um pouco, esse por um pouco tempo aqui pode trazer uma ideia para nós de que está demorando, né? Porque João escreveu isso no final do 1º século depois de Cristo. E até agora, certo? A alma deles não foi vingada completamente dos mártires. Então a nossa ideia é que está demorando. Mas diz por pouco tempo. Então é pouco tempo ou vai demorar? Ao lermos isso então, mais de 2000 anos depois, não podemos deixar de nos perguntar então, como esse período pode ser considerado pouco tempo. Certo? Será que a Bíblia errou? Um teólogo muito piedoso e um estudioso magnífico, que é o J.K. Beale, ele escreve o seguinte: o tempo no céu, e nós já vimos isso em outros textos da Bíblia, pode ser contado de forma diferente do tempo da terra. Veja só, esperar que Deus atue e que Ele corrija as coisas pode parecer tão longo a nós, que estamos debaixo do tempo, porque Deus está, lembra disso, Deus está fora do tempo, Deus é atemporal. Lembra do Salmo? Que diz, né, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A ideia dessa citação não quer dizer que Deus fica contando lá, que um ano é como 1000 dias, que Deus conta 1000 dias, aí passa um dia como 1000 anos, nada disso. A ideia é para mostrar para você que Deus não está submetido a tempo. É isso. Não quer dizer que, como fala, literalmente um dia como 1000 anos. Não é isso. A ideia é que o tempo não vale para Deus. Daí fala, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Não tem tempo para Deus. E é por isso que no céu, porque está no céu, João está no céu, fora do tempo, na visão, ele é pouco tempo, porque para Deus é pouco tempo. Para quem é eterno, o que são alguns séculos? Pouco tempo. E é interessante que isso é repetido por Pedro. Olha o que Pedro diz. Pedro, aqui é João escrevendo a visão. Agora veja o que Pedro diz. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, a palavra de Deus, têm sido guardados, entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. É o que as almas dos mártires estão clamando, né? Até quando não julgarás o nosso sangue? Não vingarás. Então a destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Veja que a Bíblia não foge do problema. Para nós parece demorada. Mas lembre-se, Deus está fora do tempo. E aí continua. Pelo contrário, por que para nós demora? Porque Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, ainda assim que pareça demorado para nós, virá o Senhor como ladrão. Virá o dia do Senhor como ladrão, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. 2 Pedro 3, 7 e 10. Então a Bíblia, ela ensina, a teologia bíblica ensina isso, mostra isso para nós. Que Deus está fora do tempo, atemporal, e que embora pareça demorado para nós, não é para Deus, e que Deus tem um plano dentro do tempo, que Ele executa no nosso tempo, para que todos cheguem ao conhecimento, aqueles santos eleitos, e que o número, como nós veremos, o número dos mártires seja completado. Então Deus tem planos. Para nós parece demorado, mas para o Senhor, que está além do tempo, é como nada, certo? E aí veja, aí na visão é dito a João que algo tem que se cumprir antes, que o sangue dos mártires seja cumprido. Deve-se esperar mais derramamento de sangue. Olha aí, até que também se completasse o número dos seus conservos. Olha aí, versículo de número 11, o final aí.
até que também se completasse o número dos seus conservos, dos seus servos que servem contigo, e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então veja, irmãos, há uma condição aqui que é estabelecida para que a justiça divina se manifeste completamente. Trata-se do número dos conservos e irmãos que precisam ser mortos. Essa ressalva era, de alguma maneira, uma convocação ao martírio aos leitores de João. Então, ou seja, Deus está dizendo que é preciso que aqueles que foram escolhidos por Ele e foram destinados gloriosamente e foram agraciados gloriosamente de serem mártires, esses o sejam, para que o número das testemunhas se complete. O Dennis Johnson, um teólogo que escreveu um comentário de Apocalipse, ele diz assim: os dias do calendário de Deus estão marcados, um por um, com o sangue dos mártires. Então, Jesus revela a João que enquanto o tempo não chega, o tempo destinado para o juízo, há um plano nisso. Não só do evangelho ser pregado, lembra de Mateus 24? Até que seja pregado o evangelho, lembra? Mas tem outra contagem também, tem outra coisa que também é necessária: que o sangue dos mártires sejam derramados. Então Deus estabeleceu um dia em que corrigirá as coisas. O sofrimento do povo de Deus tem um prazo de validade, é legal isso, né? Não é um sofrimento ad infinito. Deus diz, até que o sangue de seus irmãos conservos seja derramado. Então há um tempo, Deus tem um plano, certo? Temos de esperar mais um pouco. Temos de esperar o dia que é retratado agora na abertura do 6º selo. Agora, o 6º selo vai mostrar o dia. O 5º selo mostrou a necessidade do dia. O 6º selo é o anúncio para João. É o plano de Deus sendo revelado para João, que no 6º dia Deus cumprirá com o que está prometendo no 5º selo. No 6º selo, Deus cumprirá aquilo que está prometendo no 5º selo, que é vingar a alma, o sangue dos mártires que clamam a Ele. Até aí tudo bem? Tá dando para entender, Luiz? Diácono Luiz? Denise? Tranquilos? Marcelo? Ok? Milene? Vamos ver então o 6º selo agora. Vamos lá. O 6º selo, olha aí. Vi quando então o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina. Crina é aquele pelo, né, do cavalo, não tem um cavalo aqui? A crina do cavalo, aquele negro pelo. O sol se tornou negro como um saco de crina. Imagina lá o cavalo preto, né? Pegando a crina lá, colocando num saco, você olha assim, pretíssimo. A lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidas do seu lugar. Os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Você percebe que nós estamos caminhando para o final dos 7 selos. Nós estamos aqui na abertura do 6º. Você percebe que os 7 selos estão contando a história da redenção? E isso vai se repetir em Apocalipse no livro todo. Só que o que vai acontecer? Lembra da ideia de Apocalipse é um paralelismo progressivo? Ele vai contando a mesma história, só que cada vez que conta, aumenta-se um ponto, no sentido de dar-se uma ideia mais completa, mas é da mesma história. É como se fosse uma semente no início do livro que fosse crescendo. A essência, a natureza é a mesma, só que ela vai ganhando as flores e tudo mais, os frutos, aí você vai vendo melhor. Mas é isso. Você vê que, primeiro cavalo com seu cavaleiro é o Evangelho. Então, logo após Cristo ressuscitar, antes dele ir para o céu, ele falou, ide pregar o Evangelho. Aí, enquanto o Evangelho está sendo pregado, existe no mundo guerra,
pestes, crises. Os ímpios são julgados no meio disso, não totalmente ainda, mas são, e os crentes são provados. É o que está acontecendo, você olha o que está acontecendo. O evangelho está sendo pregado, mas a guerra, a peste, e nisso a igreja está sendo provada também. Enquanto isso, os santos, as almas dos mártires, estão reinando com Cristo, os 1000 anos, que a gente vai chegar lá, né, o milênio, que não é literal, é o período da primeira vinda até a segunda. Enquanto isso, os mártires estão clamando, até quando? Aí chega um momento no 6º selo, que vem o terremoto, vem todos esses elementos escatológicos, que Jesus vai falar deles em Mateus 24, e os profetas do Antigo Testamento também falaram dele, que é o juízo de Deus. Então está contando a história, está chegando no ponto final aqui. Aí o que vai acontecer nos próximos capítulos? Vai repetir essa história com outros símbolos. Vai falar do dragão que vai aparecer, mas dentro desse mesmo enredo, que vai a cada capítulo ganhando mais coisa, mais informação, mas é a mesma história, contada várias vezes, de prismas diferentes. Deu para entender? É o que está acontecendo. Apocalipse, não é cronológico, né? Os capítulos são cronológicos. Apocalipse é um paralelismo progressivo, vai contando aqui, depois aumenta, mas é a mesma história aqui, só que aumentado, ganhando outros detalhes, até chegar no fim. A gente vai perceber isso quando a gente for para as trombetas e para as taças, nós vamos ver que é a mesma história repetida, só que com novos elementos. Mas aqui está a história da salvação. Evangelho, período que o evangelho começa a ser pregado, a terra passa por guerras, pestes, crises, até que vem o fim. Essa é a história da redenção. Bom, no 6º selo, o número 6 é muito importante. Porque a ideia de 6 vai se repetir muito no 6º selo, lembra? Para ficar na memória. Lembra que eu falei com vocês que lá nas igrejas da Ásia, ninguém tinha Bíblia, né? Não tinha o privilégio que nós temos, né? Ninguém tinha lá uma cópia da carta, do carta-livro que João escreveu. Era uma pessoa só que estava lendo, os outros estavam ouvindo. Sem nada na mão para ler. Então, quanto mais repetisse a ideia de números e tudo mais, mais fácil de gravar. Então, o 6º selo tem números 6 nele. Quer ver? 6 flagelos, que é descrito como na abertura do 6º selo. Um grande terremoto, o sol como crina, a lua como sangue, as estrelas caem na terra, o céu recolhe-se como pergaminho, e os montes e ilhas são movidos do lugar. 6 flagelos para o 6º selo. Agora, 6 classes de homens são descritas. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e a última classe, que é a classe de baixo, composta de escravo e livre. Que é a mesma classe, a classe dos pobres. Então, 6 flagelos, 6 classes de homens no 6º selo, para ficar fácil de gravarmos. Mas vamos agora como é que fala, irmãos? Ao significado. 6 em Apocalipse é um número associado a atividades malignas. 7 é um número associado geralmente a Deus, porque tem a ver com perfeição, com plenitude. 6 é um número associado a atividades malignas, tanto que tem um versículo conhecidíssimo em Apocalipse que tem o 6 3 vezes, lembram? Olha lá, eu vou ler para vocês, está em Apocalipse 13, 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. 666, 666. Então, em Apocalipse, o número 6, ele está dentro sempre de uma perspectiva de atividades malignas, tem a ver com a besta. E aqui a ideia de que o mundo que é dominado pela besta, que jaz no maligno, recebe 6 flagelos. E são 6 classes de homens que o receberão. Então mostra o juízo de Deus sobre as atividades malignas do mundo, representado pelo número 6. Certo? Mas vamos ver, quais são os juízos aqui anunciados? É interessante que não é a primeira vez que nós vemos essa descrição do juízo de Deus como o terremoto, o sol perde o seu brilho, né, se torna negro, a lua sangue, as estrelas caem. Isso no Antigo Testamento já tem. Lá em Joel, diz assim, profeta Joel, olha o que Deus diz: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue,
fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas. Aqui, o saco de crina, que é escuro. E a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora, Mateus, Jesus Cristo falando. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, que na visão de João são os poderosos e os escravos, os pobres, clamando aos montes: caí sobre nós e nos esconda da ira do Cordeiro. Então aqui em Jesus todos os povos lamentarão aquele dia. É a mesma coisa. E é interessante que se em Mateus tem a perspectiva de lamento dos ímpios na vida de Cristo, em Lucas a ênfase é na redenção do povo de Deus, porque o juízo de Deus representa as duas coisas: destruição de ímpios e libertação final do seu povo. Então veja, o mesmo evento é visto, traz algo para os ímpios e algo totalmente diferente para os crentes. O mesmo evento. Quando Jesus vier julgar, ele vem para julgar, para livrar o seu povo, ele vem de fato julgar os inimigos, e com isso ele está livrando o seu povo do sofrimento, da perseguição. Então o mesmo evento. Por isso que em Mateus Jesus diz que os povos da terra lamentarão, porque para eles será uma tristeza, porque chegou a hora do juízo deles. Agora veja em Lucas: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, tal. E aí no final diz: ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então veja, lamento para uns, redenção para outros no mesmo dia, o dia do juízo de Deus, descrito da mesma forma que João vê: sangue na lua, sol escuro, estrelas caindo. Assim então, João aqui, vendo aquela visão emprestada das figuras do livro do Antigo Testamento e de passagens como Mateus, quando o Senhor Jesus Cristo fala, revela os acontecimentos do dia do Senhor, aquele dia final, o qual também tem uma ideia de acerto de contas. É o acerto de contas, o dia da vingança do nosso Deus, é o acerto de contas de Deus. Deus vem acertar as contas com a humanidade caída, a humanidade que o rejeitou. Então Deus vai aceitar e ao mesmo tempo livrar seu povo, que o aguarda, lembra? Da vingança, as almas dos mártires. Até quando o Senhor não vingarás? Ele vem fazer as duas coisas: vem castigar os ímpios e redimir finalmente para sempre o seu povo. Vamos ver aqui os significados dos sinais. Primeiro aqui os flagelos. E eu vou resumir, veja, eu vou resumir em duas partes os flagelos: o que acontece na terra, que é o terremoto, e os flagelos do céu, que aí contemplam todo o restante. Sol, lua, estrela, céu, tudo está no céu. Então veja, a vinda de Cristo, o dia do juízo, vai abalar toda a criação, céu e terra. Daí terremoto e o céu perdendo a sua estabilidade. Terremoto. Em Hebreus, o escritor de Hebreus, interpretando uma profecia de Ageu, diz assim: Deus diz assim: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Aí Hebreus diz: ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, terra e céu, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas, permaneçam. Então a ideia é a seguinte: lembra que o pecado do homem trouxe dano, por assim dizer, implicações terríveis à criação. Quando Cristo voltar, ele é aquele que faz novas todas as coisas. Ele vai tirar de sua presença tudo aquilo que é manchado pelo pecado. Então, como a criação hoje lamenta debaixo do cativeiro do pecado, como Paulo diz em Romanos, Deus vai em Cristo refazer todas as coisas, vai fazer nova todas as coisas, vai destruir o antigo porque foi manchado pelo pecado. E não haverá nada, nenhuma mancha do pecado no reino de Deus, no reino eterno de Cristo. Então a ideia de terremoto. É interessante que quando Deus baixa em santidade, a figura usada para isso é sempre o terremoto. Lembra-se de Êxodo, quando diante do Sinai,
os homens pecadores de Israel disseram que queriam ouvir Deus e ver Deus, tal. Aí Deus disse a Moisés, então que o povo se prepare, porque eu vou descer. E aí então o povo se reúne, é colocado uma cerca, né, ao redor do monte, ninguém poderia se aproximar. Se um animal se aproximasse, ele era apedrejado. A ideia de separação de um Deus santo. E aí, lembra-se quando Deus desce, então, e ali há uma manifestação, uma teofania, né? Trovões, saraiva, o monte treme, terremoto. Porque o Deus santo baixou diante dos pecadores. Essa é a ideia aqui. O terremoto aqui, quando fala assim, haverá um terremoto no dia, é a ideia de um Deus santo vindo a uma terra de pecadores. Ele vai abalar as coisas. Será um dia de abalo. Um dia em que nenhum homem estará seguro. Vocês viram as imagens lá de Venezuela? Do terremoto? Aquilo ali, assim, eu não sei não sei se tem alguém que já passou por terremoto. Eu nunca passei, espero não passar. Mas deve ser algo terrível. Você vê o firmamento ali onde você está começar a balançar. Aquilo ali é uma loucura, aquilo, né? A terra se abre, você não tem para onde escapar, parece que não tem lugar seguro, porque a terra está se movendo. Então, aí os prédios caíram lá, uma imagem terrível. Então, essa é a ideia. É o que vai provocar a vinda de um Deus santo, que é Cristo, diante de um mundo pecador. Essa é a ideia. Não haverá lugar seguro, daí o terremoto. Não haverá firmeza diante da santidade de Deus. Essa é a ideia. Nós veremos o único modo de se estar firme diante dele, mas se não estiver nesse único modo, ou nessa pessoa, não haverá segurança. A ideia de terremoto é essa, é sem segurança, sem ter no que se agarrar. Essa é a ideia. Mas aí veja os outros sinais, agora no céu. Então, se a terra é abalada, a terra será julgada pelo terremoto, o símbolo de terremoto. No céu, a mesma coisa, olha aí. O escurecimento do sol, da lua em sangue, das estrelas caindo. Isso no Antigo Testamento, irmãos, representa o eclipse. Olha que maravilha isso aqui, o significado. E está tudo no Antigo Testamento. Lembra que eu falei, né, para entender Apocalipse bem, a gente tem que conhecer o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as estrelas perderem o seu firmamento, o sol perder o seu brilho, a lua, isso tem a ver com o eclipse da misericórdia de Deus. Quando a criação é abalada, ela não está mais firme, é porque Deus agora não terá mais misericórdia. Essa é a ideia. Por quê? Olha o que diz Jeremias. Olha o que Deus diz a Jeremias, por meio de Jeremias. Assim diz o Senhor. Olha só. Está falando da aliança de amor com o povo dele. Se alguém puder invalidar a minha aliança com o dia, ou seja, se alguém fizer com que o dia não aconteça como eu fiz acontecer na aliança, de nascer o sol, e a minha aliança com a noite, de vir a lua, lembra? Sol e lua regem. Sol rege o dia, governa o dia, a lua governa a noite. Deus estabeleceu na sua aliança da criação. Então a ideia é assim, se alguém pudesse mexer nisso, aí continua o texto, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, o meu amor com Davi, a minha misericórdia com a casa de Davi. Deu para entender? Olha que legal. Se alguém puder mexer na minha aliança com a criação, mudar as coisas, colocar fora de ordem, abalar a criação, então a minha aliança com Davi poderia ser abalada. Então veja, a criação não é abalada, o sol continua regendo, a lua, e até o final, até aquele dia, mas naquele dia será. Tanto que você viu, o sol perderá o seu brilho e a lua se converterá em sangue. Então os poderes do céu serão abalados. O que significa? Segundo a teologia bíblica do Antigo Testamento, significa que agora a misericórdia para com Davi cessou. Agora não tem mais misericórdia. Era até aquele dia, onde a criação estava obedecendo à aliança. Mas quando os poderes do céu são abalados, então agora não tem mais misericórdia. Agora a aliança teve um fim, chegou à sua consumação. Essa é a ideia. Portanto, o escurecimento desses astros, eles caírem, aqui é tudo uma linguagem figurada, irmãos. É claro que nós também, eu não ouso dizer que no dia da vinda de Cristo, do seu juízo, algo assim não acontecerá. Eu não ouso. Mas é claro que o livro obedece uma linguagem simbólica. É a descrição de símbolos, que significam o quê? Que quando isso acontecer, nos mostrará que o tempo da graça e da misericórdia acabou. E é justamente isso, não é? A Bíblia fala, hoje é o dia da salvação.
Naquele dia do Cordeiro, não tem salvação, naquele dia tem ira. A ira do Cordeiro. Então, olha só. Isaías mostrou claramente o que João está vendo aqui, no sexto selo. Olha o que Isaías diz. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação, terremoto, assolar, e destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá. Está repetindo a ideia. E aí diz, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Aí Deus diz, castigarei o mundo por causa da sua maldade. E o que as almas dos mártires estão clamando? Até quando não vingarás? Até quando não castigarás o mundo por a maldade que fez? Aí Deus diz, castigarei o mundo por causa da sua maldade. Isso lá em Isaías, completando o que João está vendo em Apocalipse. Castigarei o mundo pela sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Aí Isaías continua. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição. A ideia de Pedro, lembra Pedro falando assim, esse mundo está entesourado para o juízo. E aqui em Isaías, Deus os destinou à mesma ideia. Isso é poderoso, né? Homens que não se conheceram, Isaías e Pedro, falam a mesma coisa que João está vendo. A mesma coisa. Então mostra que a Bíblia é a palavra do Senhor mesmo, inspirada, infalível, inerrante. E aí diz mais, os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e o sangue deles, os montes se inundarão. Do sangue dele, os montes se inundarão. Todo o exército do céu se dissolverá, que a gente vê João vindo. Isso aqui é Isaías falando. E os céus se enrolarão como um pergaminho, mesma linguagem de João. Todo o seu exército cairá como cai a folha da vide e a folha da figueira. Isaías 34, 2, 4. Então, naquele momento em que Cristo vem, que está descrito aqui, para fazer a vingança dos mártires que clamavam, as almas dos mártires, Jesus Cristo vem para iniciar uma nova criação. Por isso que os poderes estão sendo abalados. Mas, ao mesmo tempo, vem para julgar o mundo e os pecadores por conta de suas maldades. Esse mundo que jaz no maligno. Então, ele vem no evento só, está fazendo duas coisas. Ele está criando algo novo, mas antes ele tem que destruir aquilo que é velho. Tanto que a Bíblia diz, né, as coisas passadas não mais existirão. Isaías fala isso também, Apocalipse também fala. Isaías fala, então as coisas passadas, delas nós não teremos memória. Agora vamos ver os outros 6, que são as 6 classes dos homens. Aqui eu vou ver rápido aqui. Primeiro são os reis da terra, sem dúvida a classe mais nobre do mundo inteiro. Quais são os homens mais poderosos do mundo? São os reis. Mesmo que nós não vivamos numa monarquia, o rei é o poder absoluto dentro dos homens. É o poder absoluto. O rei não toma conselho, o rei não decide através de um parlamento, embora existam a Inglaterra mesmo, um parlamento e a rainha, mas a rainha é uma figura, né? É decorativo. Quem decide é o parlamento. Mas o rei, na sua o seu pleno poder de execução, ninguém mais poderoso que o rei. Então, primeiro os reis da terra, depois os magistrados, que é aí os grandes ali são os seus ministros, rei e os seus ministros, seus magistrados, depois o seu poder bélico, os comandantes, a sua força militar, depois os ricos aqui, é um termo genérico para os mais abastados, as pessoas que têm mais dinheiro, depois os poderosos são os que têm mais influência. É óbvio, eles também podem ter mais dinheiro, mas nem todo rico tem influência. Aqui a ideia é concentrada em quem tem influência, quem parece fazer as coisas acontecer no mundo. E por fim, os escravos e libertos, que é a parte pobre. A ideia aqui, veja só, o que quer ensinar isso aqui? Primeiro que todas essas classes pertenciam ao Império Romano. Quando você olhar para o Império Romano do primeiro século depois de Cristo, você via todas as classes. Então a ideia é de que não escapará ninguém. Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. Essa é a ideia. Quando vai citando cada esfera da sociedade. Você não vai escapar, você não vai escapar. Aí eu fico imaginando os pobres, né? Os pobres, nós vamos escapar porque somos pobres. Não, vocês também não. Porque não é a questão de ser rico ou pobre. A questão é de estar em Cristo. É por isso que é perigoso a doutrina progressista
esquerdista e comunista, que vê pobre como bom. Vê pobre como bom. Pobre é bom. Pobre não, pobre é pecador também. Como rico também, gente. Se a gente pensar assim, é de uma superficialidade assim que assusta. Definir os homens por cor da pele, o negro é melhor, o branco é pior, o branco é melhor, o negro é pior. O que é isso, gente? Que loucura é essa? Todos nós nascemos em pecado. Talvez você descubra isso da pior maneira possível. Da pior maneira possível. Se você não crê no que a Bíblia diz. Vá à Bíblia. Todos nascemos em pecado. Ricos e pobres. Todos eles. Não é o rico menos necessário a ele a salvação como é o pobre. E o inverso também. Não é o negro mais santo do que o rico, nem o branco mais santo do que o negro. Todos carecem da glória de Deus. Há injustiça? Certamente. Há injustiça de uma classe de elite? Há. Mas pegue-os da classe de baixo e coloque lá em cima. E você verá a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Faça isso. Faça isso e você verá. Por causa da corrupção, a depravação total do homem. E você fica defendendo classe? Aí é difícil, irmãos. Que Deus nos guarde dessas coisas e nos leve ao Evangelho. A inclusão de todas essas classes aqui, nesse mesmo estado de desespero, mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele não faz, nós também não deveremos, certo? Para o bem ou para o mal. Salvação ou condenação não depende de condição social ou de cor de pele. Mas o fato é que na maioria dessas classes apontarem para a alta sociedade romana, isso é verdade, servia de alerta para os crentes das igrejas da Ásia acharem que dinheiro poderia livrá-los. Isso acontece mesmo com ricos e com os pobres, não é verdade? A gente vive numa sociedade que adora mamon, adora as riquezas. Os ricos adoram e os pobres também, gente. Os pobres também querem ficar ricos, porque acham que a riqueza os livrará. E Jesus, através da visão que está dando João, está avisando, riqueza não livrará vocês do juízo. Por isso que ele cita tantas classes de ricos. Talvez os ricos já perceberam isso, que a riqueza não traz felicidade. Mas os pobres, por não serem ricos, podem ainda achar que traz. E Deus está falando, não livrará ninguém, nem a riqueza, nem a pobreza. O que livra é Cristo, o que salva é Cristo. E a ideia aqui, eles tentam se esconder em vão, veja aí, versículo de número, final do versículo 15. E todos eles se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. É interessante que, você se lembra num texto da Bíblia, do Antigo Testamento, alguma coisa bem marcante em relação a tentar se esconder? Hã? Como? Também, quem? Jonas e Adão, lembra? Perfeito, vocês lembraram de textos que tem mesmo, né? Jonas tentou fugir, mas esconder. Uma pessoa se escondendo? Adão. Quando Deus foi, depois dele ter pecado, foi procurá-lo e ele tentou se esconder. Aqui você vê os homens se escondendo. Mostra que esses homens são filhos de Adão, como nós também éramos antes de Cristo. Eles têm a mesma, até agora, e no final também terão a mesma atitude de Adão, tentarão se esconder. E preferem que os montes caiam sobre eles do que enfrentar a ira de Deus e a ira do Cordeiro. Olha o que diz Isaías. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra. Deixa eu te falar. A gente está acompanhando os livros de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e agora 2 Reis. Vocês veem aquelas batalhas, né? A gente tem visto, né? As batalhas, certo? Aquelas batalhas, elas são amostras menores do juízo de Deus final. Quando a Síria, por exemplo, ou a Síria invadia, quer Jerusalém, ou quer cercar-se em Jerusalém, quer invadir-se Israel, os homens também corriam para se esconder. Imagina, eu correria. Se a Síria invadisse o território que eu habitasse, eu sei que eu seria pendurado
num pedaço de madeira para ser empalado, eu ia tentar correr, fugir, me esconder. Então isso acontecia na história de Israel. E quando eu falava disso aqui, os homens correrão, se esconderão, não era algo que os ouvintes estavam assim, o que é isso? Eles sabiam disso na prática. Isso será amplificado na maior potência no dia de Cristo. Essa é a ideia. O que vocês experimentaram no cerco, do terror, vocês não têm ideia o que será no dia de Cristo. Essa é a ideia. Atingirá o ápice daquilo que vocês têm ideia de um terror, de fugirem da morte. Vocês têm ideia, é verdade, mas nada comparado. É por isso que usa expressões próximas, porque Isaías falava do juízo de Deus sobre Israel, com o reino da Assíria chegando, e os homens se esconderão, é disso que ele está falando, só que isso aponta para algo maior. Virá um juízo maior, e os homens também lamentarão e tentarão se esconder. Tanto que Oséias diz assim: e os altos de Avém, pecados de Israel, serão destruídos. Espinheiros e abrolhos crescerão nos seus altares, e aos montes se dirá, cobri-los, mesma coisa que João diz lá na visão, vê lá, e aos outeiros cair sobre nós, mesma coisa, só que ampliado. Essa última passagem de Oséias foi citada por Jesus. Lembra quando Jesus, esse texto é magnífico, eu estou caminhando aqui para o fim, lembra quando Jesus, ele está passando a caminho, saindo de Jerusalém e indo para o Gólgota, onde ele seria crucificado por amor de nós, ele se entregaria por amor de nós. O texto de Lucas diz que tem umas mulheres chorando, enquanto ele está na Via Crucis, e possivelmente não é aquela que você encontra lá, onde dizem ser, lá em Jerusalém, mas eles dizem que é possível ser, né? Mas não tenho certeza. Então, a ideia é que ele passava e as mulheres nas ruas choravam. E aí tem um texto de Lucas que Jesus está carregando a cruz e olha para essas mulheres que estão chorando por ele, e ele diz assim: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Lucas 23, 28 e 32. Jesus está falando da entrada, da tomada de Jerusalém por Roma, que aconteceu em 70. Ele está falando especificamente disso. Só que, veja, tem um cumprimento maior, porque isso será ampliado em Apocalipse. E a ideia de felizes as estéreis e que não amamentam é porque você correr com um filho no colo é mais difícil. As grávidas teriam, como aconteceu, de fato, a história relata, o seu ventre aberto pelas espadas, rasgados pelas espadas, e seus filhos mortos. Então Jesus diz, naquele dia, a maior felicidade que uma mulher pode ter será por ela evitado. Aquele dia será tão terrível que era melhor que eu não gerasse filhos. Essa é a ideia. Então veja o terror, e Jesus usou isso, é Jesus falando. Então, Jesus não quer te enganar, sabe? Ele não quer te enganar e me enganar, dizendo, viva a vida do jeito aí qualquer, e naquele dia será tudo tranquilo. Não, se você não estiver nele, verdadeiramente nele, você será, de fato, destruído. Eu e você. Com esse pano de fundo, então, a expressão ira do cordeiro se torna impressionante, não? Jesus, ele veio como um cordeiro que não abriu a boca na sua primeira vinda, lembra? Não abriu a sua boca, se entregou. Mas agora não. Agora ele vem como um cordeiro irado. Que imagem, não? O Salmo 2 diz, né? Beijai o filho antes que se lhe acenda a ira. Bem-aventurados os que nele se refugiam. Versículo 17, no final, diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles. De quem? Do que está sentado no trono, que é Deus Pai, e do Cordeiro, o Filho de Deus. E quem é que pode ficar de pé naquele dia? Quem pode se suster naquele dia? Lá em Amós, falando também de um juízo de Deus, naquela época, de uma nação invadindo Jerusalém, como castigo de Deus sobre o pecado de Jerusalém e de Israel, apontando para o dia final de Cristo. Lá diz assim Amós:
Olha o que Deus diz: eis que farei oscilar a terra debaixo de vós. O que é isso? Terremoto. Como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil. O forte não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montando a cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso dentre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. O mais valente dos homens naquele dia correrá nu. Perderá toda a sua dignidade naquele dia. Ninguém poderá ficar de pé, a não ser se estiver em Cristo, se estiver debaixo da cruz, humildemente debaixo da cruz. O único lugar seguro será debaixo da cruz de Cristo. Fora isso, haverá terror para o mais valente dentre os homens. Para o mais valente dentre os homens. É por isso que agora, na continuação, antes do sexto selo, a gente vai ver isso, se Deus quiser. Antes do sexto selo, o cordeiro é louvado de novo. Tem uma pausa que a princípio parece quebrar o texto, porque está um selo atrás do outro. Mas agora, antes do sétimo selo, tem uma pausa onde o cordeiro é louvado. Por quê? Porque ele é a resposta à pergunta dos homens maus no final desse selo: quem poderá suster-se? E a resposta é: aquele que adorar o cordeiro. Só esse, pela graça, permanecerá naquele dia. Então, como Jesus Cristo em seu livro, que nós temos conosco agora, como Ele é poderoso, como Ele fala para mim e para você que há uma única maneira de escapar desse dia terrível: estar nele, crer e adorar o Cordeiro, viver para Ele. Quem perder a vida aqui, por mim, ganhou a vida naquele dia. Ganhou a vida. A única maneira. Não há outra. A única maneira é ser achado em Cristo. Nós aprendemos hoje aqui o seguinte: Deus cuida do seu povo fiel. Os crentes que morrem por amor de Cristo estão aonde? Estão lá com Cristo. Deus cuida dos seus. Parece que eles não estão sendo cuidados aqui, né? Quando os crentes estão sendo esmagados por grupos terroristas, Boko Haram, quem está cuidando deles? Aí Jesus nos leva para ver o que está acontecendo lá em cima. Eles recebem vestes brancas e esperam o dia da vingança do Cordeiro. Enquanto nós estamos aqui ansiosos, eles descansam lá, aguardando o dia. Deus cuida dos seus, quer na vida, quer na morte. Desejar justiça não é errado. Até quando não vingarás? Até quando não farás justiça? Jesus não diz assim: peraí, calma, está errado, para de desejar isso. Não. Ele diz: um pouco mais de tempo e será feito. Desejar vingança não é errado. Operar a vingança é pecado, mas desejá-la não é errado. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, vivendo pela graça uma vida santa. Eles serão fartos de justiça. Você não... Como isso é consolador? A gente olha para o mundo hoje e vê tanta injustiça, tanta coisa errada. Aí Jesus falou assim: calma, mais um pouco, e vocês se banquetearão de justiça. Vocês serão fartos. Um pouco mais. Um pouco mais. É por isso que a gente vê coisas assim ao nosso redor, às vezes a gente fica calado, sabe? A gente não sabe muito bem o que está acontecendo, a gente acha que é injustiça, às vezes tem certeza. A gente não briga, não bate no irmão, não fica ridicularizando, porque nós estamos esperando o dia.
o dia. Veja, a única esperança nossa, verdadeira, é Cristo. Sem Ele, tente viver nesse mundo. As coisas como conhecemos passarão. As coisas como nós vemos agora passarão. Que dia será esse? Tudo que nós conhecemos passará. Ninguém poderá escapar do dia do juízo, a não ser que esteja em Cristo. E é para estar agora. Que Deus te dê sabedoria para você ser encontrado agora. Naquele dia, o terror será muito grande para você poder decidir alguma coisa. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Que Deus te abençoe. Amém, irmãos.